Hoje há pessoas em cada canto do planeta. Somos 7 bilhões. Como conseguimos dominar o planeta a esse ponto? Este é um dos maiores mistérios da ciência. Uma incrível nova evidência sugere que isso começou com um pequeno grupo de humanos que partiu da África em uma incrível jornada. Usando ossos, pedras e genes, vamos desvendar os rastros de seus descendentes deixados por todo o planeta e descobrir como essas viagens transformaram nossa espécie nas pessoas que somos hoje. Desta vez, a fronteira final. As Américas, isoladas do mundo por montanhas de gelo. Como conseguimos chegar às Américas? Jornada Humana. As Américas. Distribuição Didac. Hoje, as Américas abrigam quase 1 bilhão de pessoas, vivendo em quase 50 países diferentes e falando mais de 700 idiomas diferentes. Mas é claro que nem sempre foi assim. Até pouco tempo, nenhum humano havia pisado na América do Norte ou do Sul. Por volta do auge da última era glacial, nossa espécie havia ocupado a África, Austrália, Europa e Ásia, no mínimo 15 mil anos atrás. Mas as Américas permaneciam intocadas. Havia 3 excelentes motivos para isso. A leste fica o Atlântico. A oeste, mais de 10 mil quilômetros do Oceano Pacífico. E ao norte, fica o gelo. Quase todo o Canadá e o Alasca eram cobertos de gelo, com vários quilômetros de espessura. Eram 5 mil quilômetros de norte a sul e se estendia de costa a costa. É difícil pensar em algo mais perigoso ou proibido. Então, até que ponto isso representava uma barreira para quem quisesse atravessá-la? Jim O'Rater é um alpinista que já escalou alguns dos picos mais altos do mundo. Ele conhece, por experiência própria, os perigos do gelo. É muito fácil quebrar a perna ou se machucar. Aqui é muito perigoso. Uma queda pode facilmente ser fatal. Eu estava escalando e caí numa fenda em White Oaks e fiquei pendurado centenas de metros sem nem sequer ver o fundo da fenda. E eu olhava por entre as pernas e só tremia. Mesmo com equipamentos modernos, hipotermia, ulceração e desidratação são sérios riscos. Então imagine como deve ter sido na era glacial, sem os equipamentos para carregar comida durante a viagem. A gente pisa e ele desaparece. Seria simplesmente impossível. Mas o mais extraordinário e surpreendente é como algumas pessoas da Idade da Pedra conseguiram chegar às Américas. Uma terra que era, na prática, completamente inalcançável. Nossa meta é descobrir como eles fizeram isso. Uma cidade do Canadá, a primeira nação de nativos americanos, Tissultina, está reunida para um dos eventos mais importantes do ano. Eles estão realizando seu powwow anual. Muito bem, deem uma salva de palmas.
Os Tsultina são descendentes de alguns dos primeiros seres humanos a chegar à América. Eles são a prova de que a raça humana chegou aqui. Mas a nossa pergunta é se eles chegaram aqui antes ou depois que os mantos de gelo norte-americanos desapareceram. Como a maioria dos nativos americanos, os Tsultina acreditam que sempre viveram nesta terra. Mas talvez haja algo na própria história da origem deles que possa nos dar pistas sobre o mundo em que seus ancestrais viviam. A história começa no norte. O que nos foi dito por nossos ancestrais é que milhares de anos atrás éramos uma enorme tribo, a Dene. Nós fomos migrando para o sul por causa do gelo. A lenda segue dizendo que havia uma avó com um de seus netos que avistou um chifre no gelo enquanto cruzavam os grandes lagos do norte. A criança ficou pedindo chifre. E eles resolveram cavar o gelo para pegar o chifre para a criança. E ele magicamente separou o gelo. Rachou e dividiu ao meio. Então, os clãs que estavam no lado sul continuaram seguindo para o sul e os que ficaram no norte permaneceram no norte. É assim que a história é sempre contada. Esta lenda sobre a grande travessia de uma família pelo gelo pode nos fornecer um indício de quanto tempo os Tsultina estão aqui. Desde quando esta terra era coberta de gelo. Ok, agora parem na porteira. Vejam isso, minha nossa! Olha! E talvez algo igualmente intrigante seja visível em seus rostos. Eles possuem traços característicos, maçãs do rosto altas, rosto achatado e olhos amendoados. Uma aparência que já vimos antes na jornada humana, porém bem longe daqui, na Sibéria, a mais de 6.000 quilômetros de Caucaso. O povo Evenk do norte da Sibéria possui os mesmos traços faciais. E as similaridades não são apenas faciais. A tenda dos nativos americanos é extremamente parecida com a chume usada pelos Evenks em suas viagens de caça. Será que estas semelhanças guardam o segredo da origem dos nativos americanos? A cientista Tracy Littery, da Universidade de Cambridge, tem um motivo especial para se interessar por este assunto. Ela faz parte das tribos indígenas Colville do estado de Washington e está estudando a história dos nativos americanos. Uma das ferramentas que ela usa para descobrir sobre sua ancestralidade é o DNA mitocondrial, uma impressão digital genética armazenada em cada uma de nossas células, que é passada pela linhagem feminina de mãe para filho. É uma ciência não muito popular por aqui. Existe uma polêmica em torno da pesquisa genética entre as comunidades nativas. Já houve vários estudos no passado, feitos sem o conhecimento das tribos estudadas. Muitas comunidades nativas acreditam que os recursos biológicos, ou seja, nossos tecidos corporais, pelos e fluidos, são sagrados. Mas trabalhando com comunidades nativo-americanas, cientistas como Tracy puderam descobrir coisas impressionantes a partir do DNA. Todos os nativos americanos vivos de norte a sul da América pertencem a uma das 5 linhagens que podem ser rastreadas até o sul da Sibéria. Por muitos anos, os cientistas sugeriram essa ligação baseada nos atributos físicos. E eu acho que a genética agora pode provar isso. As pesquisas genéticas mais recentes sugerem que todos nos originamos da África. Cerca de 70 mil anos atrás, um pequeno grupo de pessoas partiu do continente. Seus descendentes passaram a povoar a Ásia, Austrália e Europa. E hoje a genética ajuda a estender a história até a América.
Ela sugere que os ancestrais de todos os nativos americanos vieram originalmente da Sibéria. E, para completar, a evidência indica que eles entraram na América em algum momento durante a última era glacial, cerca de 15 a 18 mil anos atrás. Então, parece que as pessoas migraram da Sibéria para a América numa época em que a América do Norte se encontrava sob o impenetrável manto de gelo. Hoje, a Sibéria e o Alasca são separados por 80 quilômetros de água. Mas há 20 mil anos, o que conhecemos como o Estreito de Bering fazia parte de um vasto território. Um continente perdido, conhecido como Beríndia, que pode ter levado as pessoas até o Alasca. Mas isto não explica como as pessoas entraram na América, porque assim que elas cruzaram a ponte de terra, o caminho continuava bloqueado pela imensa muralha de gelo que ia de leste a oeste. Então, como e quando as primeiras pessoas entraram na América ao sul das geleiras? É uma pergunta que intriga os cientistas há décadas. Em 1933, arqueólogos que trabalhavam no oeste dos Estados Unidos desenterraram um belo objeto de pedra. Era uma ferramenta milenar, posteriormente datada de 13 mil anos atrás. A ferramenta de pedra foi uma das primeiras das várias quase idênticas descobertas por todos os Estados Unidos. Elas foram batizadas em homenagem ao local onde várias delas foram achadas, Clovis. Elas foram as mais remotas evidências conhecidas de pessoas vivendo na América. Mas ninguém sabia como essas pessoas haviam chegado lá. Hoje, os climatologistas modernos podem voltar no tempo e simular as condições climáticas do passado. Talvez isso nos ajude a descobrir como as pessoas conseguiram atravessar o gelo. Há 22 mil anos, podemos ver o vasto manto de gelo. Mas por volta de 13 mil anos e meio atrás, ele se parte e surge um corredor, do norte do Canadá até o coração dos Estados Unidos. Talvez as pessoas tenham entrado na América por esses mantos de gelo. Isso seria condizente com o aspecto das ferramentas de pedra. Então, o que sabemos sobre esses pioneiros Clovis? Uma forma de descobrir sobre eles é estudar o que eles deixaram para trás. O arqueólogo Andy Hemmings é especialista em ferramentas de pedra pré-históricas e hoje ele está recriando uma das ferramentas Clovis. Esta é uma réplica moderna de uma ponta Clovis e estou na etapa de acoplá-la numa lança de 2 metros. Amarradas em uma vara, essas ferramentas de pedra se tornam lanças fatais. No sudeste do Arizona descobriram 8 pontas Clovis em um mamute. 5 delas na parte de trás do crânio e na frente das escápulas, sendo uma delas provavelmente uma ferida fatal. Em Clovis, elas foram achadas na cavidade corporal de mamutes, naquela extensa área. Isto é tecnologia de ponta de 13 mil anos atrás. Sem feras pré-históricas disponíveis hoje para testar as armas, Andy usou a criatividade para demonstrar seu poder. Então, o que isso faria com um mamute? Este penetrou bem nos blocos de feno, então é totalmente letal. E agora o animal, até mais ou menos aqui, tem um projétil pendurado. Até movimentos mínimos são incrivelmente dolorosos e debilitantes. E até mesmo feridas não letais se tornam tão debilitantes que, com o resto das lanças, poderemos abater este animal. Então, os americanos primitivos eram providos de poderosas armas e eram exímios caçadores. Na verdade, alguns acham que eles eram tão formidáveis que mudaram o mundo para sempre.
E, surpreendentemente, a evidência disso encontra-se bem no coração de Los Angeles, em um baú de tesouros pré-históricos chamado Labrie Tar Pits. Resultado do petróleo que se formou há mais de 5 milhões de anos, esses poços contêm mais de 3 milhões de achados arqueológicos. Se existe um lugar capaz de mostrar como era o mundo dos primeiros americanos, é este, um dos sítios arqueológicos mais estranhos do planeta. É difícil trabalhar em crateras de piche. São fétidas e sujas, e é impossível não ficar preso lá dentro. Para o Dr. John Harris, não há nada melhor do que isso. É o sonho de qualquer paleontólogo trabalhar em La Brea, porque há muitos espécimes e estão muito bem preservados. É como uma biblioteca da era glacial. Você nunca sabe o que pode encontrar. A razão de ser tão especial é que milhares de anos antes de Los Angeles ser construída, o grude não era apenas um incômodo. Ele era uma armadilha mortal. Bastavam 5 centímetros deste piche para imobilizar um cavalo. A situação era a seguinte: um bisão, um camelo ou um cavalo pisava sem querer no piche e ficava preso. E isso atraía tigres dente de sabre e lobos em busca de alimento, que por sua vez ficavam presos. Então, rapidamente se forma a cadeia alimentar. Muitos dos animais que acabaram morrendo em Labrie estão extintos hoje. Criaturas estranhas, quase místicas, conhecidas como megafauna, que conviveram com os americanos primitivos. Preguiças gigantes, o leão americano e um dos maiores mamíferos que já existiu na Terra, o mamute columbiano. O mamute tinha de 3,60 a 4 metros de altura e pesava cerca de 10 toneladas. Sua pele grossa e seu tamanho já eram empecilhos para os predadores, mas ele também possuía um par de presas de 3 metros de comprimento que o ajudava a se defender. O mamute não teria sido um alvo fácil para os caçadores da Idade da Pedra, mas sabemos que eles matavam mamutes com ferramentas de pedra. Na verdade, alguns acham que eles eram tão bons nisso que caçaram tanto mamutes quanto vários outros animais gigantes, até a extinção. E a história contada pelas ossadas da megafauna sugere que isso pode ser verdade, já que o registro de mamutes e vários outros animais grandes cessam por volta de 13 mil anos atrás, logo após o aparecimento das primeiras ferramentas Clovis na América. É como se o desaparecimento dos animais tivesse ligação com a chegada das pessoas. Se for verdade, talvez a extinção da megafauna seja outro indício de quando os humanos chegaram. Então sabemos que esses americanos primitivos eram pessoas valentes e engenhosas, que com armas sofisticadas caçaram alguns dos maiores animais do planeta. E durante boa parte do século passado, os especialistas concordaram que eles chegaram à América por volta de 13 mil anos atrás, descendo pela abertura dos mantos de gelo. Mas agora, novas descobertas ameaçam minar por completo esta teoria. E bem próximo à pequena comunidade de Gold, no centro do Texas, está nossa primeira pista de que a história talvez precise ser reescrita. Aqui, em uma modesta região, Mike Collins lidera a escavação de um dos maiores registros de vida humana pré-histórica nas Américas. Temos mais de 1,5 milhão de artefatos. Uma quantidade impressionante. Provavelmente mais da metade dos artefatos Clovis encontrados em toda a América do Norte, e nós só escavamos uns 3% desse sítio. O sítio é o chamado acampamento de base, um lugar que as pessoas faziam de morada. Era uma espécie de base de operações onde todo o grupo social ficava. Homens, mulheres e crianças. Realizavam várias atividades domésticas. Encontramos fabricação de alimentos, processamento de alimentos e fabricação de ferramentas. Eles certamente trabalhavam com couro, madeira, ossos, todas essas coisas.
Grande parte dos achados são do período histórico conhecido como Clovis, cerca de 13 mil anos atrás. Acreditava-se que teria sido nessa época que as pessoas chegaram. Mas as escavações de Mike derrubaram essa teoria. Sabe o que é realmente empolgante? Há mais coisas embaixo dessas. Há uma camada abaixo de Clovis. E para um arqueólogo, abaixo significa mais antigo. Nessa parte, nós temos artefatos, Clovis, mas quando escavamos mais, continuamos achando artefatos, cerca de 20 ou 25 centímetros a mais. E, sem dúvida, são fruto de fabricação humana. Uma bela lasca aqui, por exemplo, com uma plataforma. Nós temos uma data comprovada de 14.400 anos. São 1000 anos antes de Clovis. E sim, temos que repensar nossa existência aqui. Temos que refazer os cálculos do povoamento das Américas. Porque se havia pessoas vivendo aqui em Gold mais de 14 mil anos atrás, isso contesta a teoria do corredor pelo gelo. Ele nem existia nessa época. É apenas uma data e Mike precisa de mais evidências. Mas sua equipe não é a única a desenvolver teorias desafiadoras sobre os americanos primitivos. Em 2007, foi publicada uma pesquisa alegando que não foram os humanos que mataram a megafauna. Foi algo muito mais dramático. Alguns cientistas acreditam que pouco depois dos humanos chegarem às Américas, um cometa explodiu sobre a América do Norte, deixando a superfície destruída. O calor dessa explosão era tão intenso que pode ter incendiado a vegetação por todo o continente norte-americano. Ainda hoje, os cientistas acham evidências de incêndios em uma misteriosa camada negra incrustada nas rochas, em vários locais da América. Dentro das camadas, há pequeninas esferas, como contas, feitas de carbono, que só se formam em temperaturas extremas. Se elas tiverem sido criadas pela explosão do cometa, isso teria provocado um efeito catastrófico na vida do continente. Com a vegetação extinta, os mamutes teriam sofrido para achar alimento. Então, mesmo que tivessem sobrevivido à explosão, teriam morrido de fome. Se for verdade, o desaparecimento da megafauna, no fim das contas, pode não ter nada a ver com a chegada dos humanos. E, além disso, alguns cientistas estão começando a duvidar que uma migração pelos mantos de gelo tenha sido possível. Esta paisagem canadense pode parecer bela num dia de verão, mas no inverno o cenário é bem diferente, como conhece bem o caminhoneiro Burt van Durvetin. Isto aqui fica uma loucura. Neve para todo lado. A área em que vamos entrar agora é muito perigosa. Há deslizamentos. E a estrada é fechada várias vezes por causa das avalanches. Mesmo no conforto de um caminhão moderno, viajar por esta região é um desafio fenomenal. Você pode pegar uma chuva congelante com temperaturas muito frias, perto de 20 ou 25 negativos. E hoje sabemos que quando o corredor se abriu no gelo, a situação era muito pior. Cheia de lagos congelados, pântanos e brejos, com ventos constantes e extremamente frios. E com tão pouco alimento, as pessoas não poderiam ter sobrevivido. Portanto, a teoria de que as primeiras pessoas entraram na América pelo corredor parece definitivamente fraca. E para achar uma nova explicação, precisamos buscar a evidência mais remota de nossa chegada. O
local mais propício para isso fica na América do Sul, em uma parte do Chile conhecida como Los Lagos, uma pequena região famosa por sua impressionante paisagem vulcânica. Alguns anos atrás, um riacho da região se tornou o local de um dos achados arqueológicos mais importantes das Américas. Alguns habitantes que trabalhavam no riacho depararam por acaso com um objeto que apontava na margem. Ao olharem mais de perto, eles repararam que era uma série de ossos. E quando os especialistas começaram a examinar o local mais detalhadamente, logo ficou claro que o que os trabalhadores haviam achado era mais do que meras ossadas de animais. Mário Pino era o geólogo da equipe que escavou os restos de um povoamento humano. Entre outras coisas, havia os restos de uma enorme cobertura de tenda de raras dimensões, onde mais de 20 pessoas poderiam dormir. A tenda era aquecida com brasas. Havia pequenos buracos na areia preenchidos com argila, onde se colocava carvão quente. Muito diferente das grandes fogueiras do lado de fora, provavelmente usadas para cozinhar. A construção da tenda exigia muita energia, muito trabalho. Então, provavelmente não era feita para uma estada breve. E a 30 metros de distância, eles acharam outra tenda menor, tão pequena que só poderia caber um casal dentro dela. A fundação é feita de cascalho e areia e era assentada com gordura animal. Dentro da tenda, eles acharam restos de várias plantas medicinais. Muito útil para várias coisas. Analgésicos, antibióticos e antipiréticos, que inclusive ainda são usados pelos índios mapuches para curar alguns tipos de males. E a equipe também achou restos de plantas mais conhecidas. Sobras de batata branca, que aparentemente é a batata mais antiga da América. Os quase 50 mil itens retirados de Monte Verde estão agora armazenados na Universidade do Sul do Chile. Muitos dos objetos mostram sinais de trabalho humano. Há um pedaço de madeira que parece ter sido perfurado. Uma estaca de madeira e um pedaço de pele de um mastodonte, uma espécie extinta de elefante, talvez usada para cobrir as tendas. Madeira e pele normalmente apodrecem rápido, portanto, você seria perdoado por pensar que os achados não são tão antigos. Mas, na verdade, eles são tão antigos que causaram uma grande polêmica. Quando a idade deles foi divulgada, alguns arqueólogos se recusaram a acreditar. E somente após 10 anos do início das escavações é que as implicações desses achados começaram a ser aceitas. Pessoas viviam em Monte Verde 14.500 anos atrás, mais de 1000 anos antes do povo Clovis da América do Norte. Isto derruba a teoria de como os humanos chegaram à América. Não tem como essas pessoas terem entrado no continente pelos mantos de gelo. O corredor entre eles simplesmente não existia. Deve ter havido outra maneira. Mas como? Talvez os achados de Monte Verde possam nos levar a uma solução diferente. O local estava repleto de algas, seixos e sal, e tudo apontava para um só lugar: o mar. Até então, se supunha que as pessoas haviam entrado na América pelo norte. Mas é possível que, em vez de chegar à região pelo norte, elas tenham vindo do sul, pelo mar. Por mais extraordinário que possa parecer uma travessia de 12.000 quilômetros, em um museu do Rio de Janeiro, os restos de um esqueleto de mulher pode nos convencer de que isso foi possível.
O que eu tenho aqui é o crânio de Luzia, um dos mais antigos, se não o mais antigo esqueleto humano já encontrado nas Américas. Ela morreu cerca de 13 mil anos atrás e tinha entre 20 e 25 anos. Luzia foi encontrada na região central do Brasil nos anos 70. Mesmo não aparentando nada de incomum, seu crânio, na verdade, representa um enigma. Enquanto os nativos americanos de hoje compartilham o formato de rosto com as maçãs salientes do povo da Sibéria e do leste asiático, as medições detalhadas de Walter mostram que o crânio de Luzia é diferente. E uma das maiores diferenças está nas maçãs do rosto. Você vê aqui que temos uma maçã do rosto bem alta e achatada. Quando nós olhamos para Luzia, nós vemos maçãs do rosto baixas e elas não são achatadas, como no crânio de um asiático. E quando os especialistas reconstruíram a cabeça de Luzia em argila, os resultados confirmaram as suspeitas. Ela não possuía nenhum traço asiático. Então, com quem ela se parece? Eu vou mostrar o que nós descobrimos. Descobrimos que, incrivelmente, ela se parece muito mais com australásios do que com asiáticos ou nativos americanos. Comparando Luzia com crânios da região australiana, Walter pôde identificar uma série de incríveis semelhanças. Devido a essas semelhanças, será que os ancestrais de Luzia podem não ter vindo da Sibéria, pela terra, mas da Austrália, pelo mar? Muitas pessoas acham que, por a Luzia se parecer com aborígenes australianos, nós estaríamos sugerindo uma migração transpacífica da Austrália para a América do Sul para explicar isso. Se levarmos em conta a tecnologia disponível 13 mil anos atrás, isso seria impossível. Sabemos que essas pessoas não tinham tecnologia de navegação para cruzar um caminho tão longo da Austrália para a América do Sul. Em todo caso, a rota pelo oceano está descartada. E apesar de sua aparência, parece que até mesmo a família de Luzia deve ter chegado aqui por terra. Então, mais uma vez, deparamos... A arqueologia sugere que já havia pessoas vivendo na América do Norte e do Sul quando a rota por terra para o continente foi bloqueada por uma barreira de gelo intransponível. Mas até agora, os indícios arqueológicos não provaram como elas chegaram lá. Este complicado quebra-cabeça tem desafiado cientistas de vários campos, usando vários métodos diferentes, mas todos buscando uma resposta para a pergunta: como essas pessoas atravessaram o gelo? Uma das razões da arqueologia não poder nos dizer tudo é que alguns dos melhores indícios são muito difíceis de alcançar. Durante a era glacial, tanta água ficou presa nos mantos de gelo que o nível dos mares diminuiu muito e boa parte do que hoje é mar, naquela época, teria sido terra. Então, talvez a terra que os americanos primitivos cruzaram e muitos indícios que eles deixaram para trás hoje estejam submersos. Mas há uma ciência à qual podemos recorrer para nos ajudar a descobrir essas evidências submersas. É uma ciência que costuma ser mais associada ao crime: a ciência forense. Foi achado no domingo o corpo de uma garota. Quando o corpo de uma garota foi achado em um lago perto de Vancouver, no Canadá, foi a identificação de pequenas partículas em seu cabelo que ajudou a condenar o assassino. O homem que fez a identificação é Rolf Matthews, um botânico forense. No domingo, o corpo parcialmente vestido de uma... E quando não está ajudando a solucionar assassinatos, Rolf usa seu conhecimento de minúsculas partículas para recriar as paisagens do passado. Então, talvez sua habilidade nos ajude a descobrir o caminho seguido por nossos ancestrais americanos.
A evidência que Rolfe usa é algo que ninguém consideraria muito útil. Pólen. Embora o pólen seja microscópico, ele é produzido em grandes quantidades, que o diga quem é alérgico. Ele também se conserva extremamente bem em ambientes úmidos. Na verdade, pode se conservar para sempre. Em locais como o leito de um rio, onde a lama se acumula ano após ano, o pólen fica preso numa lama e acaba. Enterrado no leito de um rio, e com o tempo ele aumenta. Como o pólen se conserva muito bem, Rolfe e seus colegas conseguem analisar amostras de milhares de anos. Para obter o histórico da vegetação local, podemos usar instrumentos de sondagem de vários tipos que são introduzidos em sedimentos como leitos de rios ou brejos. E podemos retirar amostras parecidas como esta. E este material contém um registro de plantas desde a era glacial até o dia de hoje. É como se abríssemos um livro, uma história de como o clima mudou. Rolfe e sua equipe analisaram amostras subaquáticas da costa oeste do Canadá. Durante a análise, eles encontraram um tipo de pólen particularmente específico. Estes tipos de pólen aqui são de gramínea. E aqui é um exemplo típico de um grão de pólen de gramínea com este formato triangular específico. E todos eles também têm essas áreas claras com as pintas escuras. Estes estão ampliados 600 vezes. Além de gramíneas, eles acharam outros tipos de plantas típicas de ambientes úmidos e pantanosos. Mas a maior descoberta foi quando descobriram a idade das amostras. O pólen que eles estavam analisando datava de 17 mil anos atrás, a última era glacial. A interpretação de todo o pólen e as datações por radiocarbono deixam bem claro que a costa teve uma rica cobertura vegetal quando o continente ainda estava preso na imensa calota glacial. Parece que mesmo enquanto o continente estava enterrado no gelo, havia locais ao longo da costa que começaram a derreter o suficiente para os vegetais crescerem. Isto significa que é teoricamente possível que os humanos tenham seguido seu caminho contornando o gelo. Mas o que os grãos de pólen de Rolfe mostram sobre a região é que ela nem sempre foi quente e agradável. Poderia haver alimento suficiente para famílias inteiras? Para descobrir, os cientistas estão recorrendo a ajudantes inusitados. Ursos. Por mais estranho que pareça, a história deles pode conter pistas cruciais sobre nosso passado. Nos últimos anos, o antropólogo Quentin Mackey tem escavado a história dessas criaturas icônicas. Estamos analisando cavernas na costa noroeste da América do Norte que datam do final da última era glacial. E nelas temos achado muitos ossos de urso e achamos mais de 6 mil ossos de urso. E a maioria de pedaços mastigados, mas alguns estão muito bons. Este, por exemplo, é o crânio de um urso pardo que morreu há cerca de 14.500 anos. Não há sinal de ferimento. Achamos que o urso caiu em uma pequena cova dentro da caverna. Ficou preso sem conseguir sair e morreu lá sozinho. E este é o pedaço mais típico, é parte de um osso da perna de um urso pardo jovem. E este é o espécime mais antigo que temos, datando de mais de 17 mil anos atrás. Trata-se de um achado surpreendente, porque mostra a Quentin que os ursos viviam na costa da América antes da era glacial acabar. E esta informação é curiosamente significativa para a história humana. Sabemos que os ursos, por natureza, são onívoros terrestres de grande porte, comem tanto plantas quanto animais terrestres e marinhos. Eles são muito territoriais, têm reprodução lenta e precisam de um grande território, ou seja, são muito parecidos com os humanos.
Então, se os ursos puderam achar comida na era glacial, os humanos também poderiam. Humanos são onívoros e eles poderiam comer perfeitamente tudo o que um urso comia, ou seja, uma grande variedade de alimentos, sobretudo frutos e outros animais marinhos que estariam acessíveis para os ursos. Então eu acho que era um bom ambiente para os ursos, o que está bem claro, e um bom ambiente para os humanos. E uma nova pesquisa sugere que há algo mais oculto sob a água que pode ter ajudado as pessoas a sobreviverem ao longo de toda a costa americana. Florestas de kelp. Uma gigantesca alga capaz de crescer numa taxa fenomenal de 0,5 metro por dia. As florestas de kelp formam um dos ecossistemas mais ricos do mundo e são repletas de vida. Eles fornecem nutrientes para peixes, crustáceos, mamíferos marinhos e aves. Na verdade, com tanta vida no mar, estas florestas podem ter sido excelentes locais de caça e pesca para os humanos na batalha pela sobrevivência no litoral recém-descongelado. E como variedades de kelp são encontradas na Sibéria, Alasca e ao longo de praticamente toda a América do Norte e do Sul, alguns chegaram ao ponto de chamá-la de estrada kelp. Então a ideia de pessoas entrando na América pelo litoral está começando a parecer mais viável. Os primeiros migrantes podem ter encontrado refúgio nas regiões descongeladas da costa oeste, e é possível que houvesse bastante alimento lá. Mas existe algum indício de que eles realmente tenham vivido assim? Uma intrigante evidência arqueológica pode revelar mais. Na costa sul da Califórnia, existe uma ilha rochosa chamada Santa Rosa. Até hoje não existe barca diária e o número de visitantes é limitado. A melhor forma de chegar lá é de táxi aéreo. Mas foi aqui, neste ponto isolado, que achamos a resposta para como as pessoas podem ter vivido e viajado ao longo da costa. Para o curador de museu John Johnson, esta ilha tem um significado especial. Alguns anos atrás, seu antecessor do Museu de História Natural de Santa Bárbara estava na ilha procurando ossos de mamute, quando fez uma descoberta acidental. Em 1959, Phil Orr ficou com seu carro preso na lama bem aqui onde estamos agora. E enquanto ele olhava ao redor, tentando descobrir como ia fazer para desatolar o carro, ele achou 2 ossos apontando ao lado de Arlington Canyon. E esses são moldes dos ossos originais, idênticos aos que ele achou. Havia este fêmur praticamente completo, que podemos ver aqui. E havia também um segundo como este. Esses 2 ossos foram tudo o que restou do homem de Arlington. Por 30 anos, os ossos do homem de Arlington foram mantidos no museu e pouco foi feito com eles. Então, em 1994, algo aconteceu. Eu recebi a visita de um colega especialista em datação por radiocarbono e ele me disse assim: sabia, John, que você tem o esqueleto humano mais antigo da América do Norte? Eu quase caí para trás. Eu não podia acreditar que fosse tão antigo quanto ele dizia. O homem de Arlington viveu há 13 mil anos. O mais surpreendente sobre esta datação não é nem tanto a idade, mas o que ela nos diz sobre a vida que as pessoas levavam na ilha. O significado do homem de Arlington estar aqui há 13 mil anos é que esta ilha ficava a 10 quilômetros do continente. Portanto, o único jeito de ele ter chegado aqui foi de barco.
Isso significa que as pessoas usavam embarcações ao longo da costa pacífica norte-americana 13 mil anos atrás e provavelmente exploravam os recursos litorâneos, caçavam animais marinhos, pescavam laminárias e colhiam mariscos. E alguns acham que o canal costeiro foi crucial para a jornada de nossos ancestrais americanos. Se eles puderam cruzar 10 quilômetros para chegar a uma ilha em alto mar, sem dúvida podiam fazer viagens curtas pela costa pescando e caçando no mar mais próximo. Talvez tenha sido assim que os americanos primitivos fizeram a jornada para o continente. É frustrante que praticamente a única evidência arqueológica sejam 2 ossos de perna, mas John tem um outro tipo de evidência que pode esclarecer melhor as coisas. Nos últimos 15 anos, ele esteve envolvido em um projeto de análise da pré-história de alguns nativos americanos de hoje, usando uma base de dados de DNA. O que ele e o resto de sua equipe descobriram foi nada menos do que um mapa genético da rota milenar. Alguns anos atrás, um colega me ligou e disse que um tipo muito raro de DNA havia sido achado numa mandíbula antiga, encontrada numa caverna no sul do Alasca. O mais impressionante é que esse tipo raro de DNA era compatível com um tipo raro que eu também encontrei entre os indígenas Chumash, que vivem nesta parte da Califórnia. E o mais empolgante, quando comparado com uma base de dados mais ampla de amostras de DNA de nativos americanos, é que havia várias outras compatibilidades. No noroeste do México, nos indígenas Caupa, na costa do Equador, nos indígenas Mapuche, no sul do Chile, nos Yargon, no sul da Patagônia e em cemitérios pré-históricos na Terra do Fogo. Marcada em um mapa, esta assinatura de DNA forma um padrão de norte a sul da costa do Pacífico. O interessante sobre essa distribuição é que ela fica toda na costa do Pacífico, ou quase toda na costa do Pacífico. Esta é a melhor evidência até hoje de que houve uma migração costeira espalhando esses pequenos grupos de pessoas por toda a margem oeste do continente. E seus descendentes vivem nesta área até hoje. Finalmente, parece que podemos achar a resposta para isto. Nossa última grande jornada humana. Nesta série, nós vimos como um pequeno grupo de ancestrais nossos partiu da África há cerca de 70 mil anos. Ao longo dos últimos 50 mil anos, seus descendentes viajaram até os confins da Terra. Por fim, alguns de nossos ancestrais começaram a explorar as Américas. Essas pessoas eram habilidosos artesãos e fantásticos caçadores, tanto na terra como no mar. E os descendentes dos pioneiros americanos da Idade da Pedra ainda vivem aqui hoje. Eles, assim como nós, são membros de uma espécie jovem. E o estudo dos ossos, pedras e genes mostram que onde quer que vivamos, todos somos parte da mesma família. Os Tsutina acreditam que sempre viveram nesta terra. Mas talvez haja algo na própria história da origem deles que possa nos dar pistas sobre o mundo em que seus ancestrais viviam. A história começa no norte. O que nos foi dito por nossos ancestrais é que milhares de anos atrás éramos uma enorme tribo, a Dene. Nós fomos migrando para o sul por causa do gelo. A lenda segue dizendo que havia uma avó com um de seus netos que avistou um chifre no gelo enquanto cruzavam os grandes lagos do norte. A criança ficou pedindo chifre. E eles resolveram cavar o gelo para pegar o chifre para a criança. E ele magicamente separou o gelo. Rachou e dividiu ao meio.
Então, os clãs que estavam no lado sul continuaram seguindo para o sul e os que ficaram no norte permaneceram no norte. É assim que a história é sempre contada. Esta lenda sobre a grande travessia de uma família pelo gelo é difícil pensar em algo mais perigoso ou proibido. Então, até que ponto isso representava uma barreira para quem quisesse atravessá-la? Jim O'Rater é um alpinista que já escalou alguns dos picos mais altos do mundo. Ele conhece, por experiência própria, os perigos do gelo. É muito fácil quebrar a perna ou se machucar. Aqui é muito perigoso. Uma queda pode facilmente ser fatal. Eu estava escalando e caí numa fenda em White Oaks e fiquei pendurado centenas de metros sem nem sequer ver o fundo da fenda. E eu olhava por entre as pernas e só tremia. Mesmo com equipamentos modernos, hipotermia, ulceração e desidratação são sérios riscos. Então imagine como deve ter sido na era glacial, sem os equipamentos para carregar comida durante a viagem. A gente pisa e ele desaparece. Seria simplesmente impossível. Mas o mais extraordinário... Hoje há pessoas em cada canto do planeta. Somos 7 bilhões. Como conseguimos dominar o planeta a esse ponto? Este é um dos maiores mistérios da ciência. Uma incrível nova evidência sugere que isso começou com um pequeno grupo de humanos que partiu da África em uma incrível jornada. Usando ossos, pedras e genes, vamos desvendar os rastros de seus descendentes deixados por todo o planeta e descobrir como essas viagens transformaram nossa espécie nas pessoas que somos hoje. Desta vez, a fronteira final. As Américas, isoladas do mundo por montanhas de gelo. Como conseguimos chegar às Américas? Jornada Humana. As Américas. Distribuição Didac. Hoje, as Américas abrigam quase 1 bilhão de pessoas, vivendo em quase 50 países diferentes e falando mais de 700 idiomas diferentes. Mas é claro que nem sempre foi assim. Até pouco tempo, nenhum humano havia pisado na América do Norte ou do Sul. Por volta do auge da última era glacial, nossa espécie havia ocupado a África, Austrália, Europa e Ásia, no mínimo 15 mil anos atrás. Mas as Américas permaneciam intocadas. Havia 3 excelentes motivos para isso. A leste fica o Atlântico. A oeste, mais de 10 mil quilômetros do Oceano Pacífico. E ao norte, fica o gelo. Quase todo o Canadá e o Alasca eram cobertos de gelo, com vários quilômetros de espessura. Eram 5 mil quilômetros de norte a sul e se estendia de costa a costa. Ordinário e surpreendente é como algumas pessoas da Idade da Pedra conseguiram chegar às Américas, uma terra que era, na prática, completamente inalcançável. Nossa meta é descobrir como eles fizeram isso.
Calgary, uma cidade do Canadá, a primeira nação de nativos americanos, Tsuut'ina, está reunida para um dos eventos mais importantes do ano. Eles estão realizando seu powwow anual. Muito bem, deem uma salva de palmas. Os Tsuut'ina são descendentes de alguns dos primeiros seres humanos a chegar à América. Eles são a prova de que a raça humana chegou aqui. Mas a nossa pergunta é se eles chegaram aqui antes ou depois que os mantos de gelo norte-americanos desapareceram. Como a maioria dos nativos americanos